Glória a Deus. Quero agradecer aos pastores aí por ter nos dado a oportunidade de estar hoje aqui ministrando a palavra de Deus, falando do amor de Deus para com os irmãos. É uma alegria, né? E hoje, para a glória de Deus, nós vamos estar falando a respeito de casamento. Amém, irmãos? Algo maravilhoso, casamento. Casamento, e vamos estar também falando de família. Amém, irmãos? Amém? Todos nós sabemos que o casamento, ele é uma instituição criada por Deus. Sim ou não? Quem não sabia disso? Pois é, o casamento é uma instituição criada por Deus. E nós vamos ver aqui agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que nós possamos entender aonde foi que Deus criou essa instituição. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Amém? Eu também gostaria de parabenizar as mulheres, né? Ontem eu... Tava, pastor. Tava. E ontem eu vim buscar a Simone aqui, no final do culto. Irmãos, eu fiquei meio atrapalhado na hora, porque era tanta mulher saindo ali, pastor. Falei, rapaz, de onde está saindo todas essas mulheres? Né? Tinha mais ou menos umas 68, 70 mulheres ontem, né? Nossa, parabéns, Deus é bom. Vamos lá, para a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A partir desse momento aqui, irmãos, foi que Deus instituiu a família. Depois que Deus ele faz o homem e a mulher, depois que ele cria todas as coisas, ele cria o homem e cria a mulher, Deus ele cria agora essa instituição chamada casamento. Para a glória de Deus. Diz a palavra de Deus aqui, que Deus, o desejo de Deus, quando Ele cria o casamento, era para que o homem e a mulher fossem um só, vivessem um só, como uma carne só, uma família só. Esse era o plano de Deus, esse era o desejo de Deus. Que através de Adão e Eva, se formassem famílias na terra. A partir daí, Adão e Eva pudessem povoar a terra com famílias, com filhos. Esse era o plano de Deus. Foi por isso que Deus instituiu o casamento. Mas em algum momento da história, os planos de Deus ali foram interrompidos. Não frustrados, porque os sonhos de Deus, os planos de Deus jamais serão frustrados, mas foram interrompidos por algum momento. Foi no momento que Satanás ele entra no jardim do Éden, e ele querendo a glória para si, a adoração para si, ele ali começa a atacar aquela instituição que Deus cria com tanto amor e carinho. Ele começa a atacar essa instituição, ele começa a tentar destruir essa instituição. E como é que ele tenta destruir essa instituição? Através do pecado. Ele insere o pecado. E através do pecado, quantas e quantas famílias estão sendo destruídas até hoje? Quantas e quantas famílias estão sendo destruídas por causa do ciúme? Quantas e quantas famílias estão sendo destruídas por causa de brigas, por causa de mágoas, por causa de rancor? Por causa de prostituição, por causa de pornografia. Quantas e quantas famílias estão sendo destruídas? E esse é o projeto do nosso inimigo, de Satanás, destruir a família. E ele tem destruído as famílias, tem tentado desestabilizar a família, tem tentado destruir as bases da família. Nós vemos nos nossos dias hoje, pessoas que não levam mais a sério o casamento. O casamento para algumas pessoas já é algo banal.
pessoa não leva mais a sério. Você pergunta para a pessoa, cara, você quer casar? O cara fala, não, não quero casar não. Mas cara, por que você não quer casar? Não, cara, o casamento não é legal. Eu não quero casar não, mas cara, você precisa casar. Não, cara, casar eu não quero casar. Eu vou só me ajuntar. Vou só me ajuntar porque se de repente nós nos separarmos, cada um vai para o seu lado. E quando cada um vai para o seu lado, não tem problema jurídico, não tem problema de família, é simples, é rápido. Não deu certo, nós nos separamos. Tem pessoa que leva o casamento dessa forma. Já existe outro tipo de pessoas que levam o casamento como um casamento estável. Como é esse casamento estável? A pessoa até chega a casar. Só que um vive na casa da mãe e o outro vive na casa da mãe. Um na casa de um. Para quê? Para que não haja briga. É melhor nós casarmos assim, você fica na casa da sua mãe, que eu fico na casa da minha mãe. Então não vai ter mais briga, não vai ter mais confusão. Nós vamos viver um casamento harmônico, vamos viver um casamento feliz. Sabe por quê? Porque não vai ter briga, não vai ter problema. Você vai estar na casa da sua mãe, eu vou estar na casa da minha mãe. Quando nós discutimos, nós separamos, cada um vai para a sua casa, amanhã outro dia nós conversamos. Já tem gente que vive assim. Olha um casamento. Já tem gente vivendo assim o casamento. Já tem gente que apoia o casamento homossexual. Porque, não deu certo no seu casamento, cara, procura um outro parceiro igual a você, porque ele vai te entender. Procura uma parceira igual a você, porque ela vai te entender. E o nosso inimigo, sorrateiramente, tem destruído as famílias. Tem destabilizado as famílias. A palavra de Deus vai dizer que o nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. E hoje nós vemos uma geração que os laços familiares já estão cortados. As famílias já estão abaladas. Já não existe mais afeto no meio da família. Já não existe mais cumplicidade no meio da família. Porque o inimigo, ele tem tentado de todas as formas destabilizar a família, destruir as bases das famílias. E é o que nós estamos vendo hoje, o que está acontecendo hoje. Quem acompanhou os jornais essa semana? Quem tem visto o caso aí dessa garota aí de 10 anos, que foi estrupada? Que foi estrupada, 10 anos de idade. Essa garota foi estrupada dentro do seu lar, no meio da sua família. Olha só, irmão, a estratégia de Satanás. Destruindo os laços familiares. Mostrando para a sociedade, mostrando para nós que a família muitas vezes não vale a pena. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas nessa noite nós queremos falar a respeito de casamento e de família. Nós queremos nessa noite passar para os irmãos algumas prioridades a respeito de casamento e de família, para que a minha e a sua família possa ser uma família de base. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 2. Nós vamos falar agora do primeiro milagre de Jesus. E diz a palavra de Deus que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti. João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Eu peço que você
Preste bastante atenção naquilo que vai ser ministrado nessa noite. Que você consiga entrar nessa história como eu entrei nessa história. Para que Deus possa falar ao teu coração, para que você possa sair daqui direcionado pela palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 2, versículo do 1 ao 12. E ao terceiro dia fizeram uma boda em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 amudes. E disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam de onde tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Amém, irmãos? Nós acabamos de ler aqui o primeiro milagre de Jesus, a primeira manifestação da glória de Deus, através de Jesus, foi num casamento. A palavra que nós acabamos de ler aqui diz que Jesus, Maria e seus discípulos foram convidados a um casamento. E diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui, que quando Jesus ele foi convidado a esse casamento, diz a palavra de Deus que faltou o vinho nesse casamento. Faltou o vinho naquela festa. Eu quero que você entre nessa história comigo a partir de agora. Imagine a situação desse jovem aqui que estava se casando, irmãos. Esse jovem, ele se preparou para esse casamento. Esse jovem, ele criou expectativa nesse casamento. Esse jovem, ele gastou tempo nesse casamento. Ele gastou dinheiro nesse casamento. Ele está com a maior expectativa nesse casamento. E de repente o casamento acontece. A festa está rolando. Todos os convidados que aquele jovem convidou estavam na festa. Os seus amigos, os seus companheiros, os seus padrinhos estavam na festa. E a festa estava rolando, tudo bem, tudo tranquilo, mas quando de repente ele está passeando no meio daquela festa, quando de repente ele consegue ouvir, no meio dos seus convidados, algum cochicho, algum murmúrio. Muitos convidados cochichando: poxa, essa festa não está legal, porque essa festa está faltando vinho. Poxa, essa festa não está bacana, porque está faltando alguma coisa, está faltando comida, está faltando a bebida, não está legal essa festa. Imagine a situação desse jovem, ao ouvir os seus convidados cochichando a respeito da sua festa, daquilo que ele tinha preparado com tanto amor e carinho e dedicação. Imagine o sentimento desse jovem. Quem é casado aqui? Então você sabe o que eu estou dizendo. Quando você foi casar, você não se preparou para fazer o casamento.
Você não se preparou, você não gastou tempo, você não gastou dinheiro, você não gastou dedicação a fazer o seu casamento, para que ninguém viesse dizer mal da sua festa, para que todos pudessem ser bem servidos, para que todos pudessem se agradar do seu casamento. Não foi isso que você preparou? Agora imagine, irmãos, você convida as pessoas para ir no seu casamento e daqui a pouco faltou alimento no seu casamento. Qual seria o seu sentimento? Não é um sentimento de tristeza, de desânimo? Pois é, foi esse sentimento que tomou conta do coração desse jovem. Um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, porque estava faltando vinho naquele momento. E o vinho naquele momento, naquele tempo de Jesus, significava alegria. Estava faltando a alegria na festa. Naquele tempo de Jesus também é curioso, mas naquele tempo de Jesus, o noivo que não soubesse manter a festa, naquele tempo de Jesus, se ele não fosse capaz de manter aquela festa, porque no tempo de Jesus a festa não era igual às nossas festas, que você faz uma festa, contrata um buffet e acabou, todo mundo vai para sua casa. Não, naquele tempo as festas duravam dias, irmãos, durava 2, 3 dias. Então imagine a situação daquele homem, no primeiro dia da festa dele, faltar o vinho. A angústia toma conta do coração daquele jovem. Mas diz a palavra de Deus que Jesus foi convidado a ir nessa festa. Jesus estava nessa festa. E aí é onde está a diferença. Jesus tinha sido convidado. Muitas vezes os nossos casamentos estão também desse jeito, irmão. Já está faltando alegria no nosso casamento. Nós não temos mais prazer no nosso casamento. Nós não temos mais o desejo de estarmos casados. Nós olhamos para os nossos casamentos e muitas vezes nós nos arrependemos. Nos sentimos tristes no meio dos nossos casamentos. Por causa de mágoa, por causa de alguma ira, por causa que um falou uma coisa, o outro falou outra, e aquilo magoou, aquilo trouxe tristeza. Poxa, quantos casamentos estão assim, sendo destruídos por causa de mágoa, por causa de palavras mal colocadas, palavras mal lançadas. Quantos casamentos estão sendo destruídos, sabe por quê? Porque já falta alegria, não tem mais alegria, a alegria foi embora. As pessoas estão vivendo de aparência. Sabe por quê? Porque está faltando alegria. Está faltando o principal no teu casamento. É a alegria. Talvez esteja faltando o essencial no teu casamento. Talvez você convidou todo mundo para fazer parte do teu casamento. Você convidou os padrinhos, você convidou o pastor, você convidou o seu chefe da empresa, você convidou os parceiros da rua, você convidou todo mundo. Mas esqueceu do principal, de convidar Jesus. Talvez esteja faltando Jesus no teu casamento. Porque não pense porque você casou dentro da igreja, que Jesus ele faz parte do teu casamento. Talvez não faça parte do teu casamento. Você precisa convidar Jesus para fazer parte do teu casamento. É só através de Jesus que nós vamos ter alegria no nosso casamento, irmão. E nessa noite eu quero estar falando aos irmãos alguns princípios que nós precisamos ter nos nossos casamentos e no meio dos nossos familiares, para que nós possamos viver um casamento para a glória de Deus e para a nossa felicidade.
eu quero compartilhar com você alguns princípios que é necessário você ter no seu casamento e viver no seu casamento para que o teu casamento possa ser um casamento para a glória de Deus. Para que você possa fazer a diferença a partir dessa noite no teu casamento. Amém? Eu vou passar alguns princípios, se você quiser anotar aí, irmãos, fique à vontade. Amém? E é muito bom esses princípios. O primeiro princípio que nós vamos estar passando hoje. Deus precisa vir antes das pessoas. Vou repetir. Deus precisa vir antes das pessoas. Primeiro princípio. Segundo princípio, para que você possa ter um casamento abençoado e feliz. O seu cônjuge precisa vir antes dos filhos. Vou repetir novamente. O seu cônjuge precisa vir antes dos filhos. Terceiro princípio. Os seus filhos precisam vir antes dos amigos. Quarto princípio. As pessoas precisam vir antes das coisas. E o quinto princípio. O reino de Deus precisa vir antes dos projetos. Amém, irmãos? Então agora nós vamos compartilhar essas prioridades. Nós vamos agora entender um pouquinho mais essas prioridades. A primeira prioridade. Deus precisa vir antes das pessoas. Em primeiro lugar, nós como filhos de Deus, nós temos que amar a Deus de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos, como diz a palavra de Deus, deixar pai e mãe e amar ao Senhor. Mais do que as coisas, mais do que as pessoas. Porque se nós não amarmos a Deus, mais do que as coisas, mais do que as pessoas, nós nunca vamos amar a nossa família. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando esse relacionamento está legal, quando esse relacionamento está bem, irmãos, é muito mais fácil de nós amarmos a nossa família, é muito mais fácil de nós amarmos o nosso casamento. Quando nós temos um relacionamento firmado em Deus, nós colocamos todas as outras coisas na perspectiva correta. Nós não atropelamos as coisas. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, irmãos, fica tão mais fácil de nós amarmos a nossa família. Sabe por quê? Fica tão mais fácil de nós amarmos o nosso cônjuge. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem como, irmãos. Não tem como nós amarmos o nosso cônjuge e não amar a Deus. Não tem como nós amarmos a pessoa amada que está do nosso lado se nós não primeiro não amarmos a Deus. Muitas pessoas se iludem, achando que, eu vou casar com fulano porque fulano vai me fazer feliz, porque é um homem de Deus, porque é trabalhador, porque anda bonito, anda bem cheiroso, eu vou casar com aquele homem ali porque eu creio que é um homem de Deus, e ele vai me fazer feliz. Se engana-se. O homem nunca pode fazer a mulher feliz. E a mulher nunca pode fazer o homem feliz. Eu só consigo fazer a minha esposa feliz se eu amar a Deus em primeiro lugar, irmãos. Porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu consigo me colocar no lugar da minha esposa. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou na M, ela está na FM. Às vezes eu quero uma coisa, ela quer outra. Eu não sei se com os irmãos é assim, mas lá em casa já foi assim. E às vezes eu quero uma coisa, ela quer outra. Então fica difícil nos compreender.
Fica difícil a gente se entender. Mas quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu consigo compreender a minha mulher. Eu consigo me colocar no lugar dela e ela consegue se colocar no meu lugar. Por quê? Porque eu estou amando a Deus em primeiro lugar. Não é a minha esposa em primeiro lugar. Não é o meu marido em primeiro lugar. Não é a Deus em primeiro lugar. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais tranquilo. O segundo princípio que eu quero passar aqui para você é: o seu cônjuge precisa vir antes dos filhos. Peca contra o seu cônjuge e peca contra o seu filho aquele que coloca o seu filho em primeiro lugar, em primeiro plano, e deixa o cônjuge de lado. Isso é errado, irmão. Você tem que priorizar primeiro o seu cônjuge, a pessoa que está do teu lado, a pessoa que Deus te deu. Como nós lemos aqui em Gênesis capítulo 2, deixará o pai e a mãe, e se unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Essa pessoa que está do teu lado aí, ela é uma só carne com você. Ela é importante para você muito mais do que os seus filhos primeiro. Tem pessoas que priorizam mais os filhos do que o seu cônjuge. Eu não sei se vocês já viram. O rapaz tem 15 anos, 16 anos, 17 anos, 20 anos, 30 anos. E está dentro da casa da mãe, o bacana. Está dentro da casa da mãe. E a mãe trata o filho assim: ah, filhinho, é hora de você tomar seu cafezinho, filhinho. E o cabra tem 17 anos, 20 anos, olha só. Ah, filhinho, está na hora de você tomar o seu cafezinho. Olha, já é 12:30, 1h. Você não quer almoçar, filhinho? E o miserável está lá, irmão, jogando videogame. Ó lá com videogamezinho. Olha só, irmãos. A mãe faz tudo pelo filho. Aí o esposo chega: nega, faz um cafezinho para mim. Ah, vai você, miserável. Vai você, miserável. Irmãos, está errado. Você tem que primeiro priorizar o seu cônjuge. Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar uma hora que esse teu filho vai criar asa e vai voar. Ele vai embora. Ele vai querer casar, ele vai querer formar a família dele. E quem vai ficar com você? O seu cônjuge. É. Vai vendo? Então, aí você briga com o seu cônjuge por causa do seu filho. Aí você deixa de fazer as coisas para o seu cônjuge por causa do seu filho. Aí ele vai embora, irmão. Vai casar, vai viver a vida dele. E quantos filhos têm dado um pé na bunda dos pais, desculpa da palavra, tem deixado os pais de lado, tem vivido a vida e ó, meu pai que se dane, minha mãe que se dane, e ó, é isso, irmãos. Quantos e quantas famílias estão assim? A pessoa prioriza mais o filho do que o seu próprio cônjuge. Irmãos, o seu filho não precisa do cafezinho na hora certa, não precisa do almocinho na hora certa, da lisa-lisa, não. O seu filho precisa de exemplo dentro do seu lar. O maior presente que você pode dar para o seu filho é amar sua esposa. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é amar sua esposa. O seu filho precisa de exemplo. Sabe por quê? Senão, irmão, quando ele casar lá na frente, ele só vai reproduzir aquilo que ele aprendeu com os pais. Só vai reproduzir aquilo que aprendeu com os pais. O que nós estamos vivendo hoje no meio da nossa sociedade é isso, irmãos. Os filhos só estão reproduzindo aquilo que aprenderam com os pais lá atrás, irmão.
O seu filho precisa de exemplo. Hoje de manhã eu falei a respeito do meu filho, né? O Vitor. O Vitor tem 19 anos. E ele casou. Né? Hoje a sogra dele está aí. Olha lá a sogra dele lá, ó. Ah. Então eu não posso falar mal da minha nora. Mas o meu filho casou, irmãos. O Vitor. Quem conhece o Vitor? Então, o Vitor casou. E ele veio casou mesmo, pastor, casou mesmo. E ele veio comentar comigo: pai, eu vou casar, tal, que não sei o que. Eu falei: Vitor, rapaz, tu vai casar mesmo, 19 anos, rapaz, olha, rapaz, 19 anos, você não está muito novo ainda, né? Aquela conversa, né? Você não está muito novo, você não quer terminar seus estudos, tal, né, meu? Para depois você casar. Não, pai, eu quero casar. Rapaz, você quer casar? Eu quero casar, pai. Vitor, eu quero casar, pai. Sabe por quê? Porque você casou com 19 anos também. Olha só. Olha só, irmãos. Eu quero casar, pai, porque o senhor também casou com 19 anos. E eu falei para ele: Vitor, você quer casar igual o pai casou com 19 anos? Quero, pai, eu quero casar porque o senhor também casou com 19 anos. Eu falei: então você seja um esposo, um marido como eu sou para sua mãe, você seja com a sua esposa. E o Vitor casou. E está na casa dele. E ele falou assim: mãe, eu gostaria de ter uma esposa, e eu quero ter uma esposa que seja igual a senhora, porque a senhora trata bem o meu pai, a senhora cuida bem do meu pai. O que eu quero dizer para você, irmãos, o meu filho, ele só está tentando reproduzir tudo aquilo que ele viu dentro do nosso lar. As mesmas coisas que eu faço com a mãe dele, ele procura fazer com a esposa dele. Olha só, irmãos, exemplo. Os nossos filhos precisam de exemplo. Você já conversou com uma pessoa que foi maltratada? Você já conversou com um jovem a respeito do casamento dos pais? Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas a respeito do casamento dos pais. Por exemplo, dentro do presídio, quando a gente vai fazer o trabalho dentro do presídio, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns jovens, cara, e eu perguntava para eles assim: cara, como que foi o casamento do seu pai e da sua mãe? E sabe que muitos deles me respondem: ô pastor, que eles me chamam de pastor lá, ô pastor, rapaz, olha, eu vou falar para você, na casa dos meus pais, eu me lembro que era um xingando o outro, era um humilhando o outro, era um maltratando o outro. É isso que eu me lembro do casamento dos meus pais. O que eu quero dizer para você, irmãos, a consequência dessa sociedade está assim, desse jeito que muitas vezes nós não conseguimos entender. A consequência da nossa sociedade está assim, irmãos. A raiz desse problema está lá na família. Famílias mal estruturadas. Famílias que estão sendo destruídas através da ação do inimigo. Famílias que estão sendo destruídas como que é que diz a palavra? Surrateiramente, pastor. Olha aí, pastor. Famílias que estão sendo destruídas porque têm deixado de priorizar algumas coisas, irmãos. O terceiro ponto aqui que eu quero enfatizar com os irmãos aqui é que os filhos precisam vir antes dos amigos. Os nossos amigos são importantes, não são? Mas os nossos filhos são muito mais importantes. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo
capítulo 5, versículo 8, diz assim: aquele que não cuida da sua própria casa, ou da sua própria família, negou a fé, são piores do que os incrédulos. Olha só, irmãos, vou repetir novamente, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: aquele que não tem cuidado da sua própria família, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Olha com quem a palavra de Deus está nos comparando. Você sabe quem é o incrédulo? Incrédulo é aquele cara que não acredita em Deus, aquele cara que vive no meio da corrupção, aquele cara que vive no meio da prostituição, aquele cara que faz tudo de errado, mas ele cuida da família. Você já viu gente assim? O cara pinta e borda, faz de tudo errado, mas ele não esquece da família. Pá, está lá com a família. A Bíblia está comparando aquele que não cuida dos seus com essa pessoa que não quer nada com Deus, essa pessoa que vive no meio das coisas erradas. Olha só a comparação que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. De forma nenhuma, irmãos, de forma nenhuma nós podemos sacrificar o nosso relacionamento com os nossos filhos para agradar os amigos. Não podemos de forma alguma, irmãos. Você já viu pessoas que preferem estar mais com os amigos do que com a sua própria família? Você já viu pessoas que deixam os filhos de lado para curtir com os amigos? Você já viu pessoas que é casado, que é pai de família, que é mãe de família, mas quer viver no meio da roda da molecada, que quer viver no meio do oba-oba, não quer viver no meio do fluxo, que quer viver no meio das baladas, porque ela é jovem, ela precisa sair, ela precisa estar no meio de jovem, e deixa de lado, de escanteio, o filho. Você conhece alguma pessoa assim, irmãos? Que pega os seus filhos e leva para a casa da mãe e deixa lá na casa da mãe e vai para o rolê, vai curtir. Ah, deixa meu filho lá. Minha mãe cuida. Os meus parentes cuidam. O mais importante é eu curtir, é eu viver. Você conhece pessoas assim, irmãos? Tem pessoas que preferem estar mais com os amigos do que com a sua família, com os seus filhos. Tem pessoas que parece que é muito mais feliz no meio dos amigos do que no meio da sua família. Tem pessoas que não estão nem aí para os seus casamentos, não estão nem aí para as suas famílias. E a consequência disso é o que nós vimos essa semana. Segundo algumas pessoas da família dessa criança, segundo algumas pessoas que vivem ali em volta dessa criança, diz que essa criança vivia com os avós maternos. Segundo algumas pessoas, diz que a mãe dessa criança, ela morreu, e o pai está preso. Agora raciocina comigo, irmãos, raciocina comigo. A mãe presa, a mãe morta, e o pai preso. Será que eles não estavam vivendo tudo isso que eu acabei de falar, irmãos? Será que eles não queriam estar no rolê, estar nas baladas, deixou a filha de lado, deixou lá para a avó cuidar, deixou lá para o tio cuidar? E olha a consequência disso, irmão. Hoje a menina de 10 anos foi estrupada, foi violentada. E segundo algumas pessoas, essa criança, desde os 6 anos de idade, que essa criança ela vem sendo violentada e estrupada. E isso só acabou porque alguém morreu. O filho do estrupador morreu. Por isso que isso cessou. Porque se não tivesse
acontecido isso, estaria acontecendo. Olha o resultado de nós pegarmos os nossos filhos, deixarmos com os vizinhos, deixarmos com a avó, deixarmos com os tios, para que nós possamos viver a nossa vida. Olha o resultado, irmãos. Quantas e quantas famílias estão destruídas por viver dessa forma, dessa maneira? Deixa lá que a minha família cuida. E a consequência é uma geração perdida, é uma geração que vive no mundo da lua, que o maior prazer dessa juventude é o narguile, é a maconha. Sabe por quê, irmãos? Por falta de paternidade, por falta de paz. Quarto ponto: as pessoas devem vir antes das coisas. Nós vivemos numa sociedade materialista e consumista, onde as pessoas esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Essa é a nossa sociedade de hoje. As pessoas esquecem de Deus. Deus é lá para os crentes, para os quadrados. Deixa Deus para lá. Na hora que eu tiver de boa, tiver mais velho, então eu busco a Deus. Esquecem de Deus, mas amam as coisas, querem ter coisas, e para ter coisas, usam as pessoas, pisam em pessoas para conquistar, para ter. Não importa se o outro está sofrendo, não, eu preciso ter. O outro que se exploda, mas eu preciso ter. Eu tenho que ter, porque quanto mais eu tenho, mais status eu vou ter. Então não me importa o outro que, olha, eu tenho que ter. Você conhece pessoas assim? Que é gananciosas pelas coisas, que não se importa com a dor do outro que está do lado. Não, eu tenho que ter. Você conhece pessoas desse jeito? Pessoas que amam mais as coisas, pessoa que ama o carro, que ama a moto, mais do que a sua família. Você conhece pessoas assim? O cara compra um carro da hora, bacana, que está na moda agora, última geração aí, o cara está bombando. Então o cara compra aquele carro, não tem nem condições, mas compra aquele carro. E aí, coloca uma roda da hora no carro. E todo domingo ele está lá, passando pretinho. Toda hora ele está lá, passando pretinho. O maior cuidado com aquele carro. Não deixa nem os filhos tocar. Moleque, não toca aí não, porque esse carro foi caro. Você vai arranhar a mercadoria. Não encosta aí, rapaz. O cara pega até o cobertor de dentro de casa para cobrir o carro, porque... Às vezes, o filho não tem nenhum tênis para vestir. A mulher está descabelada, precisando de uma funilaria aí, né? Precisando de um tapinha. E o cara passando pretinho. E o cara pega o pouco de dinheiro que tem e vai lá e investe num som pesado, som de 3.000 reais. Estourei agora. Som de 3.000 reais.
A mulher precisando se cuidar, o cara nem aí. O filho sem o tênis, o cara nem aí. Dentro de casa não tem uma mistura, mas o cara consegue colocar gasolina no carro e sair com o funk lá no carro lá e pá, 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 pá. E tá para lá e para cá com o carro, amando mais as coisas do que a família. Você conhece pessoas assim, irmãos? Que ama as coisas e esquece da família. A família sempre em último plano. Os filhos então, se comeu, comeu, se vestiu, vestiu, e ó, bola para frente. Você conhece pessoas assim, irmãos? Que se importa só com ele, não se importa com ninguém que está do lado, não se importa com a dor do outro, não, eu tenho que ter. Você conhece pessoas assim, irmãos? Infelizmente, existem pessoas assim. Nós vivemos numa sociedade assim. O que nos importa é o que nós temos, porque nós valemos aquilo que nós temos. Você vale o relógio que você usa, você vale o carro que você tem, você vale o dinheiro que você tem no bolso. E tem pessoas que vivem dessa forma, porque o mundo diz que você tem que ter, e não importa o jeito que você tem que ter, mas você tem que ter. Tem pessoas amando mais as coisas do que a própria família. E esse eu só dei um exemplo simples do carro, porque todo mundo praticamente aí tem carro, então eu usei esse exemplo. Mas quantas e quantas pessoas são apegadas a tantas coisas, amam tantas outras coisas, e esquece de amar a sua família, de amar o seu esposo, de amar a sua esposa, de amar os seus filhos. O quinto ponto: o reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos. Temos visto muitas pessoas, e até crentes também, dando a Deus a sobra dos seus bens, a sobra dos seus talentos, a sobra do seu tempo. Pessoas que só buscam bens materiais, que só buscam as coisas, e deixam o reino de Deus em segundo plano. Ah, não vou fazer as coisas de Deus, sabe por quê? Porque tem alguém lá para fazer. Alguém vai fazer, eu não vou fazer. Você conhece pessoas assim? Que tem um baita talento, mas não quer usar o talento para a glória de Deus. Que tem tempo, mas não quer usar o seu tempo para a glória de Deus. Usa o seu tempo para fazer tanta besteira, e quando vai usar o tempo para a glória de Deus, para fazer alguma coisa na obra do Senhor, eu não, deixa que outro vai lá e faz, tem lá os pastores, tem lá os obreiros, está tudo bem. Eu vou correr atrás das minhas coisas. Você conhece pessoa assim, irmão? A pessoa tem um talento bacana para cantar aqui, para subir aqui no púlpito, para cantar, para louvar o Senhor, mas eu não quero louvar o Senhor. Só eu? Não. Só eu vou lá cantar? Não, eu não vou não. Mas está insistindo muito, eu vou. Aí vem aqui, entrega qualquer coisa para o Senhor. Tem tempo para fazer a obra de Deus, mas eu não vou fazer a obra de Deus não, porque tem um pessoal lá, que o pessoal já tem um chamado para isso, eu não preciso fazer isso. Tem um pessoal lá que vai. Irmãos, você tendo tempo, mas você não quer usar para a glória de Deus. Você tendo talento,
mas você não quer usar para a glória de Deus. Como eu disse, pessoas que até têm bens, que têm condições de dar na obra de Deus, mas eu não, porque sei não, pastor lá, meu amigo, pastor lá, sei não, viu meu amigo? Ele tem, sei não, esse negócio aí, sei não, vou dar não. A pessoa tem mais interesse nas suas coisas do que nas coisas de Deus. Deixa as coisas de Deus sempre em segundo plano. As coisas de Deus não têm valor nenhum, porque sempre tem alguém que está fazendo. A palavra de Deus compara essas pessoas lá no profeta Ageu, compara assim como pessoas que semeiam muito e colhem pouco. Veste-se bem, mas sempre está com frio. Comem bem, mas nunca se satisfaz. E o salário que tem parece que está entrando dentro de um saco furado. E aquilo que traz ao Senhor, sabe o que o Senhor faz? Assopra, sabe por quê? Porque Deus ele não quer resto de ninguém. Quando Ele quer as primícias, minha e sua. Deus ele não depende de mim e não depende de você. Deus não depende de você. Deus não depende de mim. Quando você pensa que você é a última bolachinha do pacote, quando você acha que você é o supra-sumo, Deus vem e diz para você: ei, eu não preciso de você. Eu não preciso. Se não tem você, eu vou levantar outro. E Deus ele levanta outro, irmão. Não ache que você é a última bolachinha do pacote, não. Não ache que você é, o superstar ou a superstar lá. Não. Deus não depende disso aqui, para ser adorado. Deus não depende do teclado, Deus não depende da guitarra, Deus não depende da bateria para ser adorado. Para que eu e você possa adorar o Senhor, basta nós fecharmos os nossos olhos e abrir os nossos corações e ser sincero diante da presença do Senhor, nós estaremos adorando ao Senhor. Deus não precisa de nada disso aqui para adorar a Ele. Então, essas são algumas prioridades que nós temos que ter nos nossos casamentos, no meio da nossa família, para que a nossa família seja uma família para a glória de Deus, para cumprir o propósito a qual ela foi criada, para adorar a Deus, para glorificar a Deus e para a nossa felicidade. Esses são alguns princípios que eu e você temos que viver na nossa família. Primeiro lugar, nós temos que adorar a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Segundo lugar, nós temos que amar o nosso cônjuge. Os nossos cônjuges têm que vir primeiro do que os nossos filhos. Em terceiro lugar, os nossos filhos têm que vir primeiro do que os amigos. Em quarto lugar, as pessoas têm que vir antes das coisas. E em quinto lugar, busque o reino de Deus antes dos seus projetos. Quando você priorizar essas coisas, vai ficar muito mais fácil o seu casamento, vai ficar muito mais fácil o seu relacionamento no seu lar, vai ficar muito mais fácil o convívio dentro da sua família. Esses são alguns princípios que nós precisamos ter no nosso lar. São algumas coisas que nós precisamos mudar na nossa rotina familiar. Porque se nós não mudarmos a nossa estrutura de família, aquilo que nós vemos de família aí como exemplo no mundo, irmãos,
a tendência é só piorar, irmãos. E Deus está dando essa oportunidade de nós nos posicionarmos como família nessa noite, de mudar alguns pontos no meio dos nossos familiares, no meio da nossa família, no tratamento com os nossos filhos, no tratamento com os nossos cônjuges. A palavra de Deus que nós lemos lá em João capítulo 2, diz que tinha acabado o vinho naquela festa. E há um desespero ali daquele jovem. Por quê, irmãos? Porque se o pai da noiva percebesse que estava faltando vinho, o noivo estava assinando um atestado de pobreza. O noivo estava assinando um atestado dizendo: eu não tenho condições de sustentar a tua filha. Olha, irmãos, olha o desespero que passa ali no coração daquele jovem. Mas Jesus foi convidado a esse casamento. Jesus estava lá. E diz a palavra de Deus que Maria procura a Jesus. Olha só, irmãos. Maria poderia procurar o dono da festa, porque o dono da festa era o responsável por aquilo. Mas não, ela foi na pessoa certa. Ela foi em Jesus, irmãos. Jesus é a pessoa certa, irmãos, a quem nós podemos confiar os nossos relacionamentos, a quem nós podemos confiar a nossa família, irmãos. E diz a palavra de Deus que Maria vai até Jesus. Pastora, você pode apagar a luz? Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos, irmãos, e você entrar nessa história agora junto comigo. E Maria chama a Jesus. Jesus, está faltando o vinho. Está faltando o vinho. Jesus, está faltando alegria na festa. Está faltando alegria nessa casa, Jesus. E há tantos convidados, Jesus. E diz Jesus a Maria: o que eu tenho com isso, Maria? Eu não tenho nada a ver com isso, Maria. O problema não é meu, Maria. E diz a palavra de Deus que Maria olha por serventes e diz aos serventes: olha, fazei tudo o que ele disser. Para que houvesse um milagre naquela festa, precisou de alguns princípios para que Jesus pudesse manifestar a sua glória, para que Jesus pudesse manifestar o seu poder ali naquela festa. E precisa de alguns princípios também na tua casa, no meio da tua família, para que Jesus possa manifestar a glória dele em teu meio, no meio dos seus. Precisa de algumas prioridades para que Jesus possa manifestar o seu poder, para que Jesus possa transformar a água em vinho. Diz a palavra de Deus que os serventes agora fazem tudo o que Jesus pede. Eu quero dizer para você, é necessário você fazer tudo o que Jesus te pede, irmãos, para que nós possamos viver em família, em paz, para que nós possamos viver o melhor da nossa família. Nós precisamos seguir tudo o que Jesus diz. Oh, Jesus. E diz a palavra de Deus que os serventes pegaram aquelas talhas e trouxeram diante da presença de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite
a trazer as tuas talhas agora diante da presença de Jesus. Traga as suas talhas diante da presença de Jesus. Traga os seus medos, traga os seus conflitos diante da presença de Jesus. Traga, irmãos. Traga, irmãos. Jesus diz: traz as talhas. E os serventes trouxeram as talhas na presença de Jesus. E Jesus agora pede para o servente: enchei de água as talhas. Enchei de água até em cima as talhas. E diz a palavra de Deus que os serventes fizeram tudo o que Jesus pediu. Encheu as talhas de água até a boca, até em cima. Traga na presença de Jesus aquilo que te traz mágoa, aquilo que te traz rancor. Traga diante do altar do Senhor nessa noite. Ponha aos pés de Jesus. E diz a palavra de Deus que depois que aquelas talhas se encheram de água, diz a palavra de Deus que houve um milagre. Jesus transformou aquelas águas em vinho. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. É isso que Jesus quer fazer no teu casamento. É isso que Jesus quer fazer no meio da sua família. Quer transportar, quer tirar. Jesus quer transformar o teu casamento, quer transformar a sua tristeza, a tua dor, em alegria, da mesma forma que um dia Ele fez naquele casamento. Ele transformou a água em vinho. Jesus está nessa noite aqui para transformar o teu casamento. Jesus está aqui nessa noite para dar um direcionamento para o teu casamento. E diz a palavra de Deus que depois que Jesus transformou aquela água em vinho, Ele diz agora para o servente: levai aos mestres-salas. E diz a palavra de Deus que levaram aquele vinho maravilhoso, gostoso, até os mestres-salas. E os mestres-salas ficaram confundidos. Poxa, mas nas festas nós estamos acostumados a ver sempre o primeiro vinho, o vinho melhor sendo servido primeiro, mas você até agora guardou o melhor vinho. Eles ficaram surpresos, irmãos. É isso que Jesus quer fazer no teu casamento, quer te surpreender. É isso que Jesus quer fazer na tua história, Ele quer te surpreender. Mas para isso acontecer, você precisa viver essas disciplinas, você precisa viver essas prioridades em tua vida. E diz a palavra de Deus que depois que o mestre Sala experimentou aquele vinho, e aqueles mestres Sala distribuíram aos convidados agora aquele vinho, diz a palavra de Deus que houve a maior festa. Houve a maior festa. A festa continuou, a alegria voltou àquela festa. Eu quero dizer para você, se você viver esses princípios, a alegria do seu casamento vai voltar em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O casamento, a família, irmãos, é algo que age dentro do coração de Deus. Oh, irmãos, nós podemos ter tudo. Pode acender a luz, pastora, novamente? Nós podemos ter tudo, irmãos. Já estou encerrando aqui. Nós podemos ter tudo. Nós podemos ter uma conta gorda, poupuda no banco.
aonde você olha para aquela conta lá no banco, e aquela conta te traz conforto. Você pode ter essa conta lá, ó, estourando de dinheiro. Você pode ter o melhor carro. Você pode ter a melhor moto, você pode ter o melhor tênis, você pode ter o melhor relógio. Você pode ter status, você pode ter fama. Mas nada disso, irmãos, nós vamos levar para o céu. Não vamos levar dinheiro para o céu. Não vamos levar bens para o céu. Nós não vamos levar nada, carro, nada. Por mais que você tenha um carro bonito, como lá o Eike Batista, né? Que eu comentei de manhã. O Eike Batista, ele pegou um carro, uma Ferrari, não sei, um carro caríssimo. E dizem que ele pegou esse carro, banhou todo de ouro e colocou no meio da sala dele. Nem se você tivesse um carro desse, você poderia levar esse carro. Se um dia você vier a falecer. O que você pode levar e o que você vai levar é a sua família, irmão. Nada que você vier a ter, você vai levar. Hoje, cedo, eu estava ministrando aqui, eu lembrei desse fato, da minha mãe. Eu lembrei da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma trabalhadora, né, uma pessoa esforçada. E o maior sonho dela era ter uma casa na praia. Não que isso seja errado, irmãos, não. E o maior sonho da minha mãe era ter uma casa na praia. E minha mãe vivia em busca disso. Ela queria, porque queria ter uma casa na praia. E eu falava para minha mãe: mãe, esquece esse negócio. Não, eu tenho que ter essa casa na praia, porque eu trabalhei a minha vida toda e eu quero construir lá na praia, para me passar a minha velhice lá na praia. Mas mãe, calma aí, mãe. E aquele negócio estava tirando a paz da minha mãe. Eu quero, eu preciso, eu tenho que estar lá na praia, porque vai ser legal, vai ser bacana. A gente está na praia, imagine a gente lá na praia no final do ano. A gente vai em família, a gente vai estar lá na praia, a gente vai dar muita risada, a gente vai zoar bastante, porque minha mãe era assim, muito alegre, muito feliz. Quem conheceu minha mãe sabe, ela era zoeira mesmo, era uma pessoa muito alegre. E o sonho da minha mãe era ter essa casa na praia. E eu falava para minha mãe: mãe, calma que a senhora vai ter. Não, mas eu tenho que ter, que não sei o que, o jeitão dela. Não, eu tenho que ter, e tem que ser até o final do ano. Eu falei: mãe, calma aí. Não, que calma, rapaz. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu quero que não sei o que. Eu falei: mãe, calma aí, vamos devagar, tal, que não sei o que. Falei: mãe, calma. Chegou o momento dela pegar o cartão de crédito dela e passar na casa de material e comprar todos os materiais para a casa dela. Falei: mãe, mas e agora o pedreiro? Não, mas já está tudo comprado, estando comprado, já está resolvido, metade do problema já está resolvido, está comprado. Depois nós vamos atrás do pedreiro, o pedreiro resolve, tal, que não sei o quê. E esse era o sonho da minha mãe, de ter uma casinha na praia, de poder. Mas de repente, a gente estava se preparando um dia aí para fazer um trabalho da igreja aqui, o trabalho de serenata, e minha mãe estava conosco lá em casa, né, como de costume, ela sempre estava na minha casa, ela vivia dentro da minha casa e estava lá enchendo o saco, fazendo as palhaçadas dela, porque ela era muito palhaça, e ela estava lá brincando, zoando, e aí, uma certa hora eu falei: mãe, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um frango, marcar um domingo, a gente senta e conversa, mãe. Porque agora eu vou trabalhar, vou fazer a obra de Deus. Porque eu sempre zoava com ela. Mãe, eu preciso sair agora, tal. E ela: não, então tá bom, então vai lá. Depois que vocês chegarem, eu volto, viu? Falei: não, mãe, a gente só vai chegar depois, 15 para meia-noite. Não, mas eu volto, 15 para meia-noite eu estou aí. Ela era assim, irmãos.
E aí, ela pegou e desceu as escadas. E descendo as escadas ainda enchendo o saco, zoando. E ela foi para casa, eu peguei a Simone, entrei dentro do carro e vim para fazer o trabalho de serenata. Isso era umas 8 horas, 8h30. Quando de repente, umas 9 horas que a gente está fazendo o trabalho, toca o meu celular, meu sobrinho. Tio, corre aqui, porque a avó está passando mal. Eu estava nervoso, porque eu nunca vi minha mãe passando mal, nunca vi minha mãe reclamando de nada. Falei, não, Vinícius, faz o seguinte, pega ela aí, o carro não está aí parado, seu carro, pega aí, coloca dentro do carro e leva para o hospital. E foi isso que ele fez. Ele pegou a minha mãe, levou lá para o Júlio Tupi, né? E eu continuei fazendo o trabalho ali do serenata. E depois que terminou o trabalho, eu fui lá para o Júlio Tupi. E quando chegou lá no Júlio Tupi, eu fui ver minha mãe. Aí ela está lá, deitada na cama, com aquele jeitão dela, sempre palhaça. Falei, mãe, o que aconteceu, mãe? Filho, estou sentindo umas dores de cabeça aí. Eu acho que foi o meu cafezinho que eu não tomei hoje. Olha só, irmão. Eu acho que é o meu óculos, que está faltando o meu óculos. É por isso que eu estou com essa dor de cabeça. Então eu vi minha mãe bem. Só que passando algumas horas, alguns minutos, os médicos já tinham feito um exame nela. E aí a médica me chamou de lado e falou assim, eu perguntei para a médica, eu falei, o que minha mãe tem? Aí a médica falou assim, infelizmente, deu um AVC no cérebro dela. Estourou uma veinha na cabeça dela. Falei, misericórdia. E agora? O que nós vamos fazer, doutora? Não, a gente vai tentar fazer uma cirurgia nela, mas ela vai ficar boa. E aí, depois de uma semana, a gente visitando a minha mãe na UTI, e a gente visitando a minha mãe, e passou alguns dias, minha mãe veio a falecer. Faleceu, sem ver o fruto do seu trabalho, sem ver aquela casinha na praia, que ela tanto buscava, irmãos, ajuntando dinheiro morreu sem ver a casinha na praia. Morreu sem poder levar essa casinha da praia que ela queria. Morreu sem poder levar algumas casinhas de aluguel que ela tinha. Morreu sem levar os filhos. E o que eu quero dizer para você, irmãos, não importa o que você tenha, não importa quão famoso você é, não importa o seu status, não importa os tapinhas nas costas, não importa esse tipo de coisa, você não vai levar nada disso, nada que nós temos aqui, nesse mundo físico, nós podemos levar para o céu, para a glória. O que nós vamos levar para a glória é a nossa família. Sabe por quê? Porque a nossa família foi Deus que nos deu. O bem que você tem, você suou e conquistou, mas a família foi Deus que te deu, o próprio Deus que te deu. Então você é responsável pela sua família, você é responsável pelos seus filhos. E o que você vai apresentar diante de Deus? Cadê a tua família? Como está a tua família? Como andam os seus filhos? É essa a pergunta que Deus vai fazer para mim e para você, irmão. Nenhum sucesso, irmãos, nenhum sucesso que nós venhamos a fazer vale o preço de nós perdermos a nossa família, de nós perdermos os nossos filhos. Irmãos, a família é plano de Deus. O coração de Deus arde por família. Esse era o maior plano de Deus, a família. E Deus ele tem o privilégio de restaurar famílias, de ver famílias em paz, vivendo em paz, sem mágoa,
sem tristeza, sem rancor. Ô irmãos, é tão bom a gente viver em família. Essa família que Deus te deu, irmãos, ela é preciosa demais, irmãos. Por mais que seu marido seja torto, por mais que seu filho dê problema, mas essa família que Deus te deu, e Ele está pronto e deseja restaurar essa família que talvez você fala, poxa, eu nasci na família errada, poxa, eu não queria ter nascido nessa família, essa família só me traz vergonha, essa família essa família aqui não há, eu poderia ter nascido na família de fulano, poxa, é tão legal a família de fulano, eles vivem tão bem. Mas por que você não vive bem, irmãos? Porque você não procura o bem. Quando você procurar o bem vai te achar. Esse é o prazer de Deus, irmão, família. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos aí. Eu gostaria de convidar você a agradecer a Deus pela sua família, pelos seus filhos. Traga à memória os seus filhos agora, traga à memória o seu esposo. Agradeça a Deus por eles. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti,
Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte. Pode levantar suas mãos aos céus assim. Você pode chacoalhar sua mão assim, irmãos, ó. Oh, Jesus, olha que coisa linda, Pai. Essa, Pai, é a tua família, Jesus. Levante suas mãos bem altas assim, ó, para que Jesus possa te ver, irmãos, ó. Pai, essa é a tua família, Pai. Essa é a tua herança, Jesus. Esse é o teu tesouro nessa terra, Jesus. Você pode agradecer a Jesus pelo ar que você está respirando aí. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo possa estar com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê, diga amém. Aplauda ao Senhor, vai em paz. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, ó Deus.